Olá, meu nome é Jean Carlos Equim, eu estou hoje como diretor da Divisão de Tecnologia da Informação da Seção Judiciária do Paraná. Estou aqui para contar um pouquinho do histórico do que eu tive participação no EPROC, tá? O EPROC já na versão V2. O EPROC ele foi criado na sua primeira versão lá em 2003, apenas para processos de juizado, e depois ele foi ampliado a sua atuação e foi para o EPROC V2, que a gente chama de EPROC V2, e agora foi tirado, a gente conhecia como V1 e V2, os sistemas foram unificados e conhecemos hoje só como EPROC, é tratado só como EPROC. Eu sou técnico judiciário com apoio especializado em informática, desenvolvedor de sistemas. Na época eu atuava como desenvolvimento, hoje, claro, estou mais na parte gerencial de equipe ou da própria divisão de tecnologia, uma área mais administrativa, que mexe mais com questões de contratação e contratos, gestão das pessoas, dos grupos e apagar os incêndios que a gente tem ali. E na época eu estava na área de desenvolvimento. Isso, na época, quando eu estou falando de 2009, tá? 2009, em julho, eu recebi um convite para poder atuar na equipe que iria fazer o desenvolvimento do EPROC V2. Então, a versão do EPROC que ia tratar de todas as classes e matérias, né, da Justiça Federal no Paraná. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente está falando de quarta região aqui, né? Recebi o convite e foi de formação de equipe para poder iniciar esse desenvolvimento, tá? Então, como que se daria isso? A gente foi convidado no Paraná, uma pessoa, em Santa Catarina outra pessoa, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul acho que até foi foram mais pessoas para a equipe, por causa da proximidade. E a equipe ficou lotada lá no Tribunal Regional da Quarta Região, em Porto Alegre. Qual que foi a ideia? A gente se reuniu, tá, lá no tribunal e fomos discutir os sistemas. E a primeira coisa que a gente discutiu vai se utilizar base de dados, o que vai se utilizar do EPROC V1, vamos construir do zero. Eu lembro que as discussões nasceram a partir daí. E a decisão a gente tem um know-how do que acontecia com o EPROC V1, sabia muita coisa, mas a decisão foi fazer uma base de dados do zero, construir uma infraestrutura do zero e desenvolveu a estrutura de banco de dados toda do zero. Então, iniciou-se as discussões, houve a divisão de tarefas ali. Eu, embora desenvolvedor, eu não desenvolvia com a linguagem que foi adotada, que era PHP. E no primeiro momento, usando a gente chama de uma infraestrutura de desenvolvimento, que é um framework, que é a PHP, a infraestrutura em PHP, né? E na época eu não desenvolvia com essa linguagem. E minha primeira tarefa era aprender a linguagem. Eu fiquei um bom tempo, tá? Lógico, o conhecimento de desenvolvimento de sistemas é o que talvez tenha me levado para lá, para auxiliar a equipe no desenvolvimento de sistemas, do sistema, né? Como desenvolvedor, realmente eu tive alguma colaboração, mas não foi o que eu atuei diretamente, que o desconhecimento da linguagem, os colegas que estavam produzindo com muito mais rapidez, não sei o quê, então a discussão era mais de estrutura, de como eu ia fazer. E a nossa meta, isso foi em agosto, se eu não me salvo engano, em agosto de 2009, estávamos todos reunidos lá. Eu fiquei no tribunal até dezembro de 2009 e a nossa meta era que em janeiro ou fevereiro, não lembro quando, o Dr. Sérgio Tejada, que estava encabeçando a equipe na época, deu como meta para a gente tinha que ter a distribuição de um processo, preparar o início do sistema, e a nossa primeira meta era fazer a distribuição de um processo através do sistema. O que era? Era o advogado, de onde ele estivesse, sem contato nenhum físico aqui com a justiça, através da internet, fizesse a distribuição de um processo e esse processo fosse distribuído por classe, competência, para uma determinada vara. E foi isso que aconteceu. Então, o primeiro passo era esse, fazer o desenvolvimento da distribuição do processo. Essa frase era muito repetida na época, posteriormente ao desenvolvimento do sistema, dizendo que o EPROC foi construído como se fosse um avião voando, e a gente foi construindo o avião voando, construísse a estrutura do avião, né, asa e motor, e decolou
e agora se quisesse pousar não dava, era só queda se fosse pousar, porque não tinha roda, não tinha mais nada para pouso. E todo o resto era... Então a gente teve que construir o sistema com ele rodando, com ele voando. E foi muito engraçado que quando houve a distribuição do primeiro processo, eu falei, agora temos o primeiro processo distribuído, agora vamos fazer, ou vamos pensar na rotina do que vai acontecer com esse processo. O primeiro despacho, encaminhamento para a primeira sentença, ou o primeiro mandado, e assim vai. Então, é um sistema muito, muito, muito grande, com várias rotinas. Até hoje ele... a gente costuma no desenvolvimento do sistema dizer que o sistema nunca acaba, nunca para o desenvolvimento. Enquanto ele está sendo usado, ele demanda desenvolvimento. Então, com o eProc não é diferente, e pelo tamanho do uso e pelo que ele atende, as demandas são diárias e grandes. Então, sempre tem coisas novas, aparecem coisas de segurança, aparecem coisas de facilidades, de layout para melhorar a usabilidade do usuário. Todo dia muda-se alguma coisa e a questão da necessidade de estar se atualizando Hoje eu não estou mais diretamente na equipe, como eu disse, estou na gestão. Mas eu fiquei com a equipe, no primeiro momento, lá trabalhando no desenvolvimento e apoiando direto de agosto de 2009 a dezembro. Depois eu voltei para Curitiba e a minha tarefa aqui em Curitiba, depois de implantado, era ficar atendendo as demandas de necessidade do que precisava desenvolver, dos problemas que davam, de reportar para a equipe e ficar em plantão dando atendimento ao sistema, tá? E eu acredito, assim, depois de um tempo que o sistema foi implantado, a instituição enxergou ele na verdade não só a instituição, porque a instituição sempre acreditou, sempre investiu nele, mas os próprios usuários acreditou que aquilo ia ser o futuro, aquilo ia melhorar, aquilo ia chegar no que a gente tem hoje, tá? Um sistema que tem todo a poder e responsabilidade que ele carrega, né? Que hoje em dia, antes a gente tinha os processos distribuídos em papéis em todas as varas. Hoje em dia os processos estão digitalmente no sistema e a gente trabalha onde for, de casa, na justiça, o advogado onde ele estiver, dentro do Brasil, fora do Brasil, tendo conexão à internet é o que é necessário. E quando todo o time, né, eu digo toda a Justiça Federal como pessoa enxergou que agora aquela era a nossa ferramenta de trabalho, e aí a instituição, isso deu muita força e foram criando times que auxiliavam no treinamento, o time que regia a regra de negócio, time de desenvolvimento, time de teste, e a coisa foi se profissionalizando. Começou de um grupo lá de 6, 7 pessoas, e hoje em dia é o carro-chefe da Justiça Federal aí na parte de tecnologia, né? A gente, na verdade, existe praticamente para manter o sistema, para manter os dados, para manter a conectividade e a evolução do sistema. Só que em determinado momento, em 2011, se não me engano, salvo engano, eu me tornei... 2011, em junho ou julho, fui convidado a assumir o núcleo de tecnologia da informação, na época núcleo, depois ele virou divisão, e a partir de então eu não estou mais ligado diretamente ao eProc, mas sim à gestão de toda a tecnologia da informação aqui na Justiça Federal do Paraná. Uma coisa que eu gostaria de citar, que foi para a gente um momento crítico, né, com a Operação Lava Jato, em 2014, a gente ganhou uma exposição muito grande, que os processos eram eletrônicos e as demandas em cima do processo, toda a criticidade que se tinha com segurança, com tudo isso aí em cima do processo, a gente chama de que a informática acaba trabalhando com os canos enterrados. Então, se o cano não estoura, não dá problema, ninguém vai lembrar, ninguém vai lembrar aquilo. Mas é bom que não seja lembrado. Mas a gente teve muito trabalho para blindar os canos, para deixar tudo seguro. A gente teve muito indício
de tentativa de invasão, tentativa de diversas formas assim, de atacarem o sistema. E com a equipe capacitada, com a administração possibilitando isso, né? Capacitar a equipe, investindo nos técnicos que mantiveram todo o sistema, a gente conseguiu passar por períodos, de certa forma, ali, críticos para nós na informática. Talvez na instituição nem todos, acredito que uma pequena minoria saiba aí de acontecimentos assim, que a gente atravessou e passou de segurança, mas isso ficou bem fechado com direções de foro e nós na tecnologia, mas tivemos momentos da qual a gente acreditou no sistema e o sistema provou-se seguro, provou-se cumprindo seu ideal, assim, passou na prova de que era um sistema seguro, de que muito se falava, né, em segurança na época, e a grande prova disso foi a operação, manter a segurança e manter as informações de processos que estavam em voga e a gente sabe o quanto era crítico pelo poder econômico envolvido, pelos objetivos que se tinham com as questões aí, tá? Esse relato que eu dei é um relato assim bem breve não só do EPROC, mas da minha participação como sistema, e mais importante para mim, inclusive, é a oportunidade de ter participado disso, tá? Eu acho que a gente acabou fazendo história no Judiciário Federal, com a criação de um sistema. Eu não sou a peça-chave, eu não participei disso, mas eu estive lá. Eu assisti em loco a criação do sistema, de como o sistema evoluiu, de pontos críticos por quais ele passou, de decisões políticas. Então, finalizando, assim, eu queria agradecer à instituição com toda a oportunidade de ter participado de todo esse projeto, de estar participando do projeto ainda. Eu vejo de grande importância não só para o judiciário, como para todo o Brasil poder exportar, poder ter esse nível de tecnologia, esse sistema. E ter participado disso para mim foi uma grande honra, ter colegas capacitadíssimos que apoiaram, que apoiam. Eu acho assim, sendo uma peça-chave, vendo as coisas acontecer, o importante é você ter as pessoas certas nos lugares certos. E eu não falo por mim, eu falo da equipe. A equipe que levou tudo isso e que leva tudo isso hoje é muito mais importante do que a gente começou lá atrás, deu start, deu chute. E a instituição acabou encampando a ideia e levou isso adiante. E com uma equipe técnica muito competente. E o sistema está se mostrando, não precisa de propaganda, né, para mostrar o quanto ele é eficiente e ele cumpre o que ele precisa, o que ele é determinado a cumprir.